Olá, queridos do meu canal. Eu tô aqui hoje pensando a respeito, de amor, de empatia. Confesso para vocês que eu fiquei até um pouco emocionada, porque passou no feed, né, do meu Instagram um videozinho muito lindo, uma demonstração muito linda de respeito, de empatia. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Eu me emocionei muito em assistir esse videozinho, porque eu consegui enxergar o coração daquele menino, que ele não é só superior fisicamente, porque ele não tem nenhum tipo de deficiência, mas também superior na faixa, na cor da faixa, né? O menininho que tem a deficiência física, ele é faixa branca e o outro é faixa laranja. Eu comecei a perceber que existia algo nos jovens para nós. Eu acabei de voltar de uma viagem com a Radassa, a Bela, nós viajamos e foi maravilhosa a nossa viagem. Eu acabei de voltar de viagem e eu fiquei muito próxima nessa viagem da Radassa. Nessa viagem ela teve a oportunidade de passar todos os momentos juntinha de mim por 15 dias, assim, muito perto, onde a gente começou a trocar ideias e falar coisas, não que nós não fazemos isso no dia a dia aqui em casa, mas eu pude ver as reações dela perto de situações que nós ainda não tínhamos vivido juntas. Por exemplo, teve um dia que nós fomos numa feirinha, eu acho que foi em Budas Artes. Não foi em Budas Artes, foi na Praça da Liberdade, em São Paulo. E nesse dia, ela teve a oportunidade de ver cantando na feirinha, no meio da rua, e as pessoas ali doavam dinheiro, mas o mais interessante foi quando eu me distraí, né, filmando tudo e mostrando ali aquela situação que me fez refletir bastante em relação a um monte de coisa dessa geração que realmente está vazia, precisa tanto do Senhor Jesus, né? Mas quando eu olhei para a Radassa, ela estava aos prantos. E aí eu perguntei para ela, e ela até ficou um pouquinho brava comigo, tipo, né, não me filma assim. Mas eu achei muito importante, porque naquele momento ela talvez não entendeu por que eu estava filmando, mas eu queria mostrar para vocês o que acontece quando você ensina o caminho para o seu filho. E é claro, não para me engrandecer, mas eu acredito que todo pai, toda mãe que encara com muita seriedade a responsabilidade de alinhar o seu filho com o céu, com a salvação, com o que Jesus fez por nós, nós vivemos debaixo de uma responsabilidade, uma pressão muito grande. Eu busco fazer isso. Eu e meu esposo, a gente busca estar sempre alinhando as meninas. E apesar de ver o coração dela chorando muito, e ela confessou que ela estava fazendo aquilo porque ela viu naquele jovem
uma perdição eterna, uma condenação eterna se ninguém pregasse para ele. E eu acalmei ela ali. Ela sentiu a dor do Espírito de Deus, que é o Espírito que clama por almas. É como se ela estivesse falando, né? Me dê alma, senão eu morro. Eu tenho aprendido muito com a Radassa, com a Giovana, com a Bela. A Bela nem ainda 8 anos de idade, mas ela já fala em línguas, prega a palavra, alinha a gente quando a gente está desalinhado. Ela me dá lição bíblica que, de repente, ali naquele momento, eu nem estava esperando receber. E quando eu volto para assistir um videozinho desse, eu tenho certeza que esse rapaz que deixou o outro ganhar, claramente, porque dá para ver que, inclusive, quer dizer, eu nem preciso falar isso para vocês, só assistindo o vídeo você vai ver. Ele poderia levantar o outro nas costas e jogar longe, mas ele se entregou por amor. É uma atitude muito parecida com a atitude de Cristo. A Radassa, depois que nós saímos daquele encontro ali, ela foi saindo e ela ficou com muita vontade de voltar e pregar para aquele rapaz. Mas nós estávamos com um horário muito atrasado para ir para o aeroporto, porque aconteceu isso exatamente algumas horas antes de irmos embora do Brasil. E olhando para esse menino, eu vi a mesma compaixão. Compaixão para aquela alma, para aquela vida. Não tem nada a ver com religiosidade. Tem a ver com empatia. Tem a ver com sentir as misérias do outro. Misericordioso é aquele que se coloca nas misérias do outro. Que atitude linda. Eu vim aqui rapidinho porque eu realmente me emocionei. E eu queria fazer uma pergunta. Sabe a melhor maneira de amar ao próximo? Você sabe qual a melhor maneira de cumprir o segundo maior mandamento de Cristo na Terra? Você sabe qual é? A melhor maneira de amar o próximo? Ensinando os seus filhos os caminhos que eles precisam caminhar. Os caminhos de Cristo. As pisaduras de Cristo. As pisaduras de amar o seu irmão. Se você ensinar o seu filho isso, você já vai estar fazendo missões. Às vezes a gente não pode, queridos, influenciar muitas coisas na política, na sociedade, no mundo, nem dentro da nossa própria família toda, né? Cada um age e pensa como quer, como acha que deve. Mas a melhor maneira de amar o próximo é amando o meu irmão. E quem é o meu irmão? Quem é o meu irmão? Em primeiro lugar, aqueles que moram comigo. São as minhas filhas, meu esposo, meus pais. São os que moram comigo, são os que me rodeiam todos os dias. E amá-los é alinhá-los, é estarmos juntos no mesmo propósito. Eu quero te convidar a pensar um pouco nisso. Onde está o amor? Aonde está o tal amor que todo mundo gosta de falar? O amor não está na teologia de amar de qualquer jeito. Muito menos na teologia da prosperidade. O amor não está em ficar dando presentes para as pessoas que a gente convive ou ama ou que tem laços sanguíneos. O amor ele está em preparar uma geração para ter respeito ao próximo, amor ao próximo, para ser diferente. Porque o Senhor diz na sua palavra, de uma maneira muito clara, em João 13:35, o Senhor diz assim: e por isso, nisto, conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 1 Coríntios 13 fala do que é o amor. As pessoas se esqueceram do amor. Sem amor, nós somos sobre aquele sino que tine, né?
Sem amor, nós somos verdadeiramente um sino que tine seco, sem propósito, sem vida. Nós não somos nada. Leia 1 Coríntios 13, leia João, principalmente ali no capítulo 13, onde o Senhor nos dá lições preciosas sobre o amor. Que você guarde isso no seu coração. Que Deus abençoe. Se possível, se você acha que o vídeo foi algo que edificou, dê um like, compartilhe, seja parte, seja membro, ative o sininho e até a próxima, se Deus quiser.